Olá, ilustres, muito boa tarde. Estamos aqui hoje para vos dar conhecimento de que procedemos à publicação da terceira edição do livro Oposição versus Impugnação Judicial, ocorrida a 16 do corrente, ou seja, 16 de maio de 2025. Com toda a probabilidade já estarão percebido que estamos a falar de dois meios processuais por excelência ao alcance do sujeito passivo para reagir contra a autoridade tributária. Poderíamos tecer longas considerações, ou curtas até que fossem, acerca da oposição, da impugnação. Poderíamos socorrer-nos designadamente da legislação, e que sabemos que está prevista o caso da oposição no artigo 204 do CPPT, ou seja, do Código de Procedimento de Processo Tributário, e a impugnação no artigo 102 do CPPT. De qualquer forma, não é esse o nosso objetivo. Através da obra, o nosso escopo é que tenham o ITER necessário para se defenderem da autoridade tributária, que é uma entidade administrativa que depende da administração direta do Estado, e ter ao vosso alcance dois meios processuais por excelência para produzirem então a vossa defesa contra atos lesivos que sejam eventualmente cometidos por essa entidade administrativa. No entanto, também constitui nosso mistério deixar a nota de que a impugnação judicial não serve só como referência relativamente a todos os outros meios processuais que conhecemos que estão vertidos no CPPT, com exceção da ação administrativa que está no CPA, ou seja, no Código do Processo Administrativo, mas serve-nos de referência também a outras situações quando queremos produzir a nossa defesa perante outras entidades administrativas que não se coadunam com a administração tributária. E referimos-nos concretamente à ANSR, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, assim como à ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. É que quando têm que fazer uma impugnação judicial também para regir contra atos dessas outras entidades administrativas, a própria impugnação judicial serve de referência e, aliás, também pode ser citada inclusivamente na própria petição inicial. E isto, agora, quanto a estes dois meios processuais, convém também dizer que como é que eles são compostos? Como é que são compostos? Isto é composto, todos eles são compostos por uma heterogeneidade de situações que decorrem do tempo, todos eles têm a sua cronologia, todos eles têm o seu modo operandi, e neste caso da oposição e da impugnação judicial, eles têm, numa fase prima facie, passam por uma situação administrativa que requer sempre a presença dos serviços locais de finanças. Aliás, a impugnação judicial requer a informação prestada nos termos do artigo 111 do CPPT, que vai, portanto, servir de instrução a todo o processo em si, que tem a tipologia de impugnação judicial, assim como a oposição judicial também tem uma informação administrativa dos serviços de finanças, porque os tribunais querem, de forma detalhada e suficiente, para poderem proceder à análise da natureza da análise do processo, até à fase de julgamento, Ora, ou seja, da fase da audiência final de julgamento. E nesta fase primacial, nós entendemos, e aliás criamos um capítulo neste livro sobre a epígrafe da oficiosidade no processo judicial tributário.
Mas quando falamos na oficiosidade do processo judicial tributário, fazemos-lo retroagir também a esta fase administrativa. Porquê? Porque é nesta fase administrativa que, por vezes, os próprios funcionários tomam, e mesmo o órgão da execução fiscal, toma consciência de que o contribuinte até tem razão, mas para afastar a sua responsabilidade, prefere continuar com o processo e remetê-lo para o Tribunal Judicial com expressões de género as que decidam, porque será muito mais fácil de facto afastar a sua responsabilidade do que dar razão ao contribuinte, neste caso do que revogar o ato nos termos do artigo 208 do CPPT. Ora, quando isto sucede, para evitar as situações que temos hoje de acumulação de processos, de despesas com recursos humanos e recursos também de natureza administrativa, o ideal seria efetivamente com uma informação concreta, com uma informação que vai de acordo àquilo que está prescrito na lei tributária, com uma boa subsunção dos factos, chegarmos à conclusão de que o contribuinte tem razão. O ideal será, efetivamente, concedermos-lhes essa razão, é aquilo que efetivamente lhe pertence, que é dar-lhe razão, é efetivamente isso, dar-lhe razão. Não custa nada fazê-lo em termos administrativos. E para o fazermos em termos administrativos, poderemos proceder designadamente à revogação do ato, ou se até a revogação for de natureza parcial, proceder só parcialmente à revogação desse ato. Portanto, uma grande parte destes processos deveriam terminar com toda a certeza na fase administrativa, nesta tal fase primacial. Quando chegamos ao Tribunal Tributário, porque estes processos, depois de saírem da alçada dos serviços de finanças, vão para o STAF, para os Tribunais Administrativos Fiscais, onde a autoridade tributária é representada pelos seus por funcionários especificamente dotados com essa prerrogativa de representarem através da autoridade tributária, através do mecanismo da delegação de competência ou subdelegação de competências, depende, e poderíamos aqui até evocar os artigos 11 do CPTA, do Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos, onde estão previstas as funções do representante da Fazenda Pública, como também podíamos invocar eventualmente o artigo 15 do CPPT, que também prevê as funções do representante da Fazenda Pública, mas como poderíamos também ir ao artigo 46 do CPA, porque também nos faz alusão ao representante da Fazenda Pública, mas o nosso objetivo, o nosso escopo não é efetivamente este. O nosso escopo é dar-vos conhecimento então da obra, de que a obra está lançada, vai na terceira edição e que com a sua leitura conseguimos obter o tal savoir-faire necessário para reagir contra a autoridade tributária e não só para reagir contra a autoridade tributária, para reagir também contra outras entidades de natureza administrativa. Nós, quando falamos nesta situação da oficiosidade no processo judicial tributário, já no preâmbulo da segunda edição, nós invocamos um aresto de 28 de maio de 1930, na altura publicado no Diário do Governo, agora Diário da República, no Diário do Governo número 182, de 8 de agosto de 1930, que dita o seguinte: os julgadores não devem nem podem ter receio de preferir as suas decisões quando elas são justas. Vejam. O Estado só é lesado quando deixa de receber o que lhe é legitimamente devido, sendo tão iníqua a decisão que, isento do pagamento devido, como é que obriga ao pagamento indevido? Ora, portanto, o comportamento que nós temos hoje da parte dos funcionários é quase como uma falta de coragem. E este aresto tão antigo continua
tão atualizado, mas apesar da sua ausência de anacronismo, é verdade que se trata de um aresto ancestral, de um aresto de 1930, proveniente do Tribunal Superior de Contencioso das Contribuições e Impostos, período em que poucos processos haveriam nos tribunais tributários, nos então tribunais tributários, aliás em todo o Norte. Na época, não sei se teríamos algum representante da Fazenda Pública, porque há sensivelmente 30 anos tínhamos um representante da Fazenda Pública para todo o norte do país. Mas, apesar do acórdão, vejam o conteúdo dele, o conteúdo dele, que é um conteúdo tão precioso. Os jogadores não devem nem podem ter receio de preferir as suas decisões quando elas são justas. O Estado só é lesado quando deixa de receber o que lhe é legitimamente devido, sendo tão iníqua a decisão que isenta do pagamento devido como a que obriga ao pagamento indevido. E isto vem muito de encontro depois àquilo que vai surgir ao processo da oposição ou da impugnação após a sua fase administrativa. Aquilo vai para os tribunais administrativos fiscais, onde se procederá à audiência de julgamento, e aí a oficiosidade também devia prevalecer. A oficiosidade devia ser sempre uma constante. Dar razão ao contribuinte sempre que se acha que efetivamente essa razão lhe deve ser imputada. Porque não precisamos de andar a perder tempo com diligências de natureza administrativa, notificações atrás de notificações, papéis para trás, papéis para a frente. Não, dar razão ao contribuinte quando ele efetivamente a merece. E mesmo que estejamos então no âmbito dos tribunais administrativos e fiscais. Depois há outra situação ainda que prevalece nos tribunais, que é a administração vai recorrendo, com exceção de algumas situações que sabe antecipadamente pela jurisprudência que não tem hipótese de ganhar, e então, como a administração hoje é condenada também em custas, em pagar em taxa de justiça e encargos administrativos, por vezes, sobretudo se tratar de um processo significativo, claro que se pagam também custas significativas, e o ideal será o ideal será não arriscar, porque se souber antecipadamente que se vai perder o processo, o ideal será mesmo fazer isso, será não arriscar, porque senão vai ser pior o ónus do que estar a perder tempo com o recurso. Mas a regra é a própria administração tributária proceder ao recurso quando não obtém uma procedência na primeira instância, há que recorrer para o TCA Sul ou o TCA Norte, o Tribunal Central Administrativo Sul, o Tribunal Central Administrativo Norte, ou seja, recorrer para a segunda instância para mais por vezes para justificar trabalho e mais uma vez a fazer aquilo que fez a primeira instância em afastar a sua responsabilidade, do que propriamente ter a coragem de tomar uma decisão e pôr término ao processo de imediato. E isto sucede o que sucede com a segunda instância, sucede também com o Supremo Tribunal Administrativo, o STA, como também poderá eventualmente suceder com o do recurso do STA para o Tribunal Constitucional. Ora, estas situações deveriam acabar, estas situações não deveriam proceder em todos o modo operandi, tanto da administração como dos próprios tribunais, que com elas estão correlacionados, e o que estamos a falar de atos que têm proveniência de natureza administrativa. Portanto, esta obra vai nos dar todo esse conhecimento de forma concisa, porque se trata de uma obra muito técnica, mas o conhecimento vai-vos ser facultado desde o início, desde os atos de natureza administrativa, desde a reclamação graciosa até ao recurso hierárquico,
Portanto, passando por estes dois atos administrativos até chegar aos atos de natureza judicial, ou seja, até chegar à oposição e até chegar à impugnação. Há situações aqui que são inusitadas. Há uma dissertação relativamente extensa no que concerne aos prazos, porque os prazos não são todos iguais. Nós vamos ver a situação de outros requisitos que têm que ser observados na constância dos processos, designadamente a prestação de garantia. Se não for prestada a garantia, como é que se deve realizar o efeito da suspensão da mesma. E portanto, tudo isto servirá efetivamente como modo de qualquer profissional do foro jurídico ou qualquer contribuinte que seja mais diligente de ficar munido com matéria que dê para regir de forma mais aturada contra essencialmente a autoridade tributária, mas também, quando falamos de impugnação judicial, como dissemos, contra outras entidades de natureza administrativa. Se não for mais, não vou dizer até à próxima edição, mas se não for mais, até a próxima edição de outras das obras, porque não é só esta que está em questão. Boa tarde.